Olá pessoal, hoje vamos dar início ao nosso curso. Esse módulo é o quarto módulo e também é o último. E hoje vamos falar sobre a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, que já no início tem umas figuras, tem uma pessoa falando oi, acenando com a mão, tem uma outra aqui apontando que sou eu, né, de amarelo. Aqui de outro, um verde aqui acenando, falando que quero. Isso é uma comunicação não verbal. Alguma criança que tem dificuldade de se comunicar oralmente. São vários cartõezinhos. Esses cartões podem estar emplastificando ele, imprimindo, emplastificando e fazendo recorte. Pode ser utilizado de várias formas. Os tópicos de hoje são aqui, o que é a comunicação alternativa, o que fazer quando um aluno não é capaz de falar, o que fazer quando um aluno não é capaz de escrever, como adaptar o material escolar, o que é uma comunicação alternativa, o que são sistemas de comunicação alternativa ou suplementar, o que são recursos de baixa tecnologia, o que é uma prancha de comunicação, o que é um recurso de alta tecnologia, o que são recursos para trabalhar com alunos, o que é uma psicomotricidade, qual é os objetivos da psicomotricidade e quais são os seus elementos. O que é a comunicação alternativa? Muitas crianças apresentam dificuldades para falar ou conversar. Crianças com paralisia cerebral, deficiência mental, deficiência auditiva, crianças autistas ou com deficiências múltiplas vão precisar de uma outra forma de se comunicar, para que possam mostrar ao professor que conseguiram aprender. Falar sobre suas dúvidas, desejos, sentimentos e brincadeiras com os amigos. Essa outra maneira de comunicação se chama comunicação alternativa. O que fazer quando o aluno não é capaz de falar? Aqui tem uma prancha de comunicação, bastante usada nessa área de educação. O que a criança pode fazer se ela não se comunica oralmente, ela não pode falar? Ela pode se comunicar olhando, apontando, fazendo gestos, emitindo sons, respondendo afirmativamente ou negativamente às perguntas. Precisamos descobrir, junto com a criança, qual é a maneira mais fácil para ela. A criança pode responder apontando uma prancha de comunicação, que deverá ser preparada especialmente para ela e que traga vocabulário do cotidiano da sala de aula. Aí está uma imagem de uma prancha. Ela também pode responder olhando para a resposta e as alternativas de atividades poderão ser respondidas em cartões com símbolos, objetos ou figuras. A criança pode responder sinalizando com a cabeça o sim ou não, ou fazendo um som com resposta afirmativa, enquanto você ou um colega passa o dedo sobre os símbolos da prancha de comunicação, sinalizando com a cabeça sim ou não. Fazendo um som para o sim ou não, a criança pode responder quando pergunta oralmente, sinalizando sim ou não, da forma que ela já sabe fazer. Exemplo: vou falar para vocês 3 coisas que você pode escolher. A primeira é desenhar, a segunda é pintar e a terceira é ler. Agora eu vou perguntar: você quer desenhar? Aguardar a resposta. Você quer pintar? Deve aguardar a resposta. Você quer ler? Também deve aguardar a resposta. Toda vez que fazer uma pergunta, deve aguardar a resposta. E o que fazer quando um aluno não é capaz de descrever? Muitas crianças não conseguem escrever, mas são capazes de se alfabetizar e terminar a universidade. Essas crianças precisam dos recursos da comunicação alternativa escrita. Os recursos são letras emborrachadas, letras em papel para serem coladas no livro ou caderno, pranchas de letras. Então a criança, se ela não tem capacidade de escrever, ela pode ter outra habilidade. E aí é uma prancha de letras para ela se comunicar. Como adaptar o material escolar? A modificação das estratégias de resposta garante a possibilidade da criança com necessidades educacionais especiais
realizar a mesma atividade da turma, uma comunicação alternativa ou suplementar. Quais são a sua definição? A linguagem oral é um dos meios mais usados para as pessoas se comunicarem. No entanto, muitas vezes, por várias razões, não têm condições de exercitar a oralidade. Isso faz com que elas necessitem de outras diversas condições para eliminar suas limitações, de tal forma que possam usufruir o contato com o outro em suas esferas pessoal, educacional, cultural, familiar e até social. Diante dessa necessidade, foi o que originou a comunicação alternativa ou suplementar, que facilita muito o sistema de comunicação dessas pessoas com necessidades especiais. Tal invenção possibilita uma autonomia às pessoas com deficiência, permitindo a elas o desenvolvimento integral, de modo com que elas possam interagir com as pessoas e com o mundo que as rodeiam. Considera-se comunicação alternativa quando o indivíduo não apresenta outra forma de comunicação e é considerado suplementar quando o indivíduo possui alguma comunicação, mas essa não é suficiente para suas trocas sociais, demandando estratégias, técnicas e recursos apropriados para a sua comunicação. A comunicação alternativa ou suplementar diz respeito a toda a definição e é utilizada para definir outras formas de comunicação, como o uso de gestos, como a língua de sinais, expressões faciais, linguagem corporal, comunicação gráfica ou uso de pranchas de alfabeto ou símbolos pictográficos e ou de sistemas sofisticados como computador com voz sintetizada. O que são sistemas de comunicação alternativa suplementar? Como já dizíamos, o sistema BLIS é um sistema visual gráfico representado por símbolos pictográficos. Aparecem o que representam e que estão acompanhados do seu significado, que representam as pessoas, objetos, ações, conceitos, sentimentos, então dispostos nos quadros como determinada ordem. Esses são o sistema BLIS. Este sistema alternativo de comunicação possui vantagens, pois pode utilizar em casa, na escola ou em qualquer outro local, visto o quadro ser fácil e de transportar. Esse aí é o desenho do quadro BLIS, sistema BLIS. É de fácil acesso, ela é de fácil compreensão, visto que em cima de cada símbolo existe a palavra escrita e é fundamental para a aprendizagem da leitura e da escrita. Reforça a construção correta das frases e o reforço visual é constante. Destina-se a crianças com déficits auditivos, visuais, mentais, autistas, atraso de desenvolvimento de linguagem, entre outros, com o objetivo de que a criança adquira uma maior independência. Haja um desenvolvimento de linguagem, uma interação social familiar melhorada e exista uma estimulação intelectual. O sistema pictograma. Os pictogramas são um sistema que foi concebido com o objetivo de possibilitar a comunicação assim, estimulando e desenvolvendo a capacidade de percepção e a conceitualização das pessoas em possibilidade de comunicar oralmente. Sistema PIC. Os símbolos graficamente são constituídos por figuras brancas, aperfeiçoadas sobre um fundo preto, para reduzir as dificuldades de discriminação entre a figura e o fundo. Podem ser agrupadas por áreas de interesse, facilitando assim a criança a construção de frases. Esse é o sistema PIC, pictograma. Esse aqui é o sistema pictograma, então ele fixa a imagem sobre um fundo preto, fica bem destacado, né? São vários modelos aí. Agora vamos falar sobre o sistema PEX, que é uma forma de sistema de comunicação completo e foi originalmente desenhado para criar uma rápida e economicamente recursos consistentes de comunicação. Este é o método de comunicação mais utilizado com autistas. Os primeiros anos de vida. Foi originalmente desenvolvida para crianças do espectro autista em idade pré-escolar, mas atualmente é usado por crianças e adultos com perturbações do espectro do autismo e outros diagnósticos que apresentam dificuldades na fala e na comunicação. Então o sistema PEX é aquele que foi apresentado na primeira imagem. Vai ter mais umas imagens aqui para a gente observar. Através desse método,
A criança autista consegue desenvolver a fala, pois tenta responder a todas as necessidades e desejos, desde os mais básicos aos mais complexos. Os cartões com fotos de objetos que significam coisa que a criança necessita, como beber água, comer, ir ao banheiro ou brincar, fazem com que a criança comunique tudo aquilo que precisa naquele momento. Os PECs têm o objetivo de ir ao encontro daquilo que atrai as crianças, como alimentos, bebidas, brinquedos, livros. Depois de se conhecer a preferência da criança, são feitas imagens desses objetos que posteriormente serão apresentadas e oferecidas a esta. Lentamente, a retirada a ajuda física para apanhar a imagem, para que a criança comece a desenvolver a iniciativa de iniciar a interação, pegando a imagem e entregando ao terapeuta. Progressivamente, o grau de dificuldade será aumentado, a ponto do sistema ensinar a criança a criar enunciados simples a partir das imagens de uma sequência de frases. E aí está mais uma imagem de uma sequência aí dos PECs, que é a linguagem que trabalha com autistas. É fácil de ser aprendido e pode ser usado por terapeutas, pais e professores, pois não requer materiais complexos, nenhum treino técnico, não requer equipamento de alto custo, daí ser uma ajuda tanto dentro da sala de aula, em casa, como na comunidade. Não existe limites para a sua utilização, apenas é necessária criatividade para que este método resulte com sucesso. O sistema SPC, símbolos pictográficos para a comunicação, que já é outro sistema, ele é constituído por desenhos a preto e que se representam substantivos, verbos e adjetivos. O fundo sobre o qual o símbolo é desenhado pode ser branco ou de outra cor. O SPC é apropriado para ser utilizado tanto por pessoas cujas necessidades comunicativas sejam equivalentes a um nível de linguagem simples, necessitando de um vocabulário limitado e de estruturar frases relativamente curtas. Pode assim considerar como um sistema flexível que pode evoluir ajustando-se às necessidades comunicativas do seu utilizador. Recursos de baixa tecnologia. Vamos começar a falar dos recursos com baixa tecnologia. Por exemplo, pranchas de comunicação, já mostrei uma. As pranchas de comunicação podem ser construídas utilizando-se objetos ou símbolos, letras, sílabas, palavras, frases ou números. As pranchas são personalizadas e devem considerar as possibilidades cognitivas, visuais e motoras de seu usuário. Essas pranchas podem estar soltas ou agrupadas em álbuns ou cadernos. O indivíduo vai olhar, apontar ou ter a informação apontada pelo parceiro de comunicação, dependendo de sua condição motora. Pranchas de apontar com os olhos também podem ser usadas. Essas pranchas de apontar com os olhos é Eigazer. Pranchas de apontar com os olhos que podem ser dispostas sobre a mesa ou apoiada em um suporte acrílico ou de plástico colocado na vertical. O indivíduo também pode apontar com o auxílio de uma lanterna com foco convergente fixado ao lado de sua cabeça. Avental. Avental é um confeccionado em tecido que facilita a fixação de símbolos ou letras com velcro, que é utilizado pelo parceiro no seu avental. O parceiro de comunicação prende as letras ou as palavras e a criança responde através do olhar. Comunicador em forma de relógio. Comunicador é um recurso que possibilita o indivíduo dar sua resposta com autonomia, mesmo quando ele apresenta uma dificuldade motora severa. Seu princípio é semelhante ao do relógio, só que é a pessoa que comanda o movimento do ponteiro, apertando o acionador. Prancha de comunicação. Essa aqui é aquela imagem que foi colocada logo no início. Recursos da alta tecnologia. Agora vamos falar de recursos que podem ser usados à alta tecnologia. Comunicadores com voz gravada. São comunicadores onde as mensagens podem ser gravadas pelo parceiro de comunicação.
Comunicadores com voz sintetizada. No comunicador com a voz sintetizada, o texto é transformado eletronicamente em voz. Computadores. Sim, sala de recurso hoje tem aqueles computadores amarelos. Se você já foi na escola do seu filho e viu uma sala lá de recursos cheia de computadores amarelos, eles são ótimos, tem vários jogos. Então eles são ótimas ferramentas para trabalhar também com esse público. Computadores. Com o avanço da tecnologia, têm surgido novos sistemas para as pessoas com necessidades especiais, como o Classroom e o Overmarker, o comunicar com símbolos, o Boardmarker e o Invento, entre outros. Recurso para trabalhar com alunos que apresentam dificuldades na escrita, mas que são capazes de alfabetizar. Agora a gente vai falar sobre aqueles que apresentam dificuldade na escrita. Todo o processo da comunicação alternativa suplementar deve ser explorado. Não adianta usar, por exemplo, um recurso de excelente qualidade se não houver estratégias adequadas à situação. Assim podemos dizer que todo o sistema de comunicação alternativa ou suplementar é composto por recursos e mais as estratégias. Todos os profissionais envolvidos na reabilitação e educação dos usuários da comunicação alternativa ou suplementar devem trabalhar de modo interdisciplinar, de forma que essa interação favoreça o usuário da comunicação alternativa suplementar para que possa se comunicar e interagir com o mundo ao seu redor. A sala de recursos tem sido um espaço privilegiado para que se possa trabalhar com as crianças com problemas de comunicação, devido aos recursos solicitados, mediante comprovação da necessidade. O professor deve encorajar e motivar os alunos com dificuldades na comunicação para que se sintam capazes de fazer e participar dessas atividades. Dar oportunidade para as respostas orais, para os exercícios propostos. Deixar que as crianças aprendam a digitar. Isso pode ser ótimo, uma ótima estratégia e útil para os alunos. Deixar eles também colocar sobre a mesa da criança com dificuldade todo o alfabeto em fichas. A comunicação alternativa ou suplementar pode possibilitar ainda uma aprendizagem significativa, fazendo conexão com os elementos da linguagem, sintetizando com a síntese, a semântica e a pragmática, e psiquismo frente à mediação de interlocutores. Toda a movimentação estratégica transcorre através das possibilidades do usuário. Pode diferir quanto aos símbolos e os instrumentos utilizados, adequando-se a cada indivíduo. Destaque-se ainda que a comunicação alternativa ou suplementar não é um fator inibidor da fala, pois estrutura o funcionamento linguístico do indivíduo. A adoção de um sistema de comunicação alternativa ou suplementar é imprescindível, seja ele qual for, mas deve ser adquirido conforme as necessidades de cada um. O trabalho em conjunto com as escolas realiza-se na produção e nas práticas continuadas de produção de novos sentidos de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Possibilita ainda interferir na construção da linguagem no processo de aprendizagem. Algumas vezes, no caso de crianças que não falam, é necessário a implementação do sistema de comunicação alternativas ou suplementar. Em relação ao ambiente escolar, é importante ressaltar que a implementação da comunicação alternativa ou suplementar da escola é fundamental, pois assim pode oferecer meios, recursos e estratégia para que a criança com necessidade especial possam estar incluída nesse processo de ensino-aprendizagem, com todas as outras crianças. Pode-se concluir que o desenvolvimento da comunicação alternativa ou suplementar é um processo onde todos estão envolvidos. O aluno, a escola, os professores. Portanto, todos podem ser parceiros importantes e essenciais para a comunicação do aluno. Vamos para o tópico 7, a psicomotricidade e seu auxílio na comunicação alternativa. Psicomotricidade é a ciência que o homem em movimento das relações consigo e com o mundo, com o corpo, através do corpo e de sua corporeidade. O estudo da psicomotricidade permite compreender a forma como a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio desse corpo. É um dos aspectos que o trabalho psicomotor assumirá durante o período escolar. Será precisamente de fazer com que a criança passe a etapa da perspectiva à fase
representação mental de um espaço orientado tanto no espaço como no tempo. Ao estudarmos o comportamento de uma criança, percebemos como é o seu desenvolvimento. O comportamento e a conduta são termos adequados para todas as suas reações, sejam elas reflexão, voluntárias e espontâneas ou aprendidas. Assim como o corpo cresce, o comportamento evolui. No processo de desenvolvimento, a criança evolui tanto física como intelectual e emocionalmente. As primeiras evidências de um desenvolvimento normal mental são as manifestações motoras. À medida que ocorre a maturação do sistema nervoso, o comportamento se diferencia e também se modifica. Inicialmente, a criança apresenta uma coordenação global ampla, que são realizadas por grande feixe de músculos. À medida que os feixes de músculos mais específicos são usados, a criança desenvolve sua coordenação fina. Para que se ocorra um desenvolvimento motor adequado, é necessário um amadurecimento neural, ósseo, muscular, além de crescimento físico, juntamente com o aprendizado. O desenvolvimento motor percentual se completa ao redor dos 7 anos de idade, ocorrendo posteriormente um refinamento da integração perspectiva motora com o desenvolvimento do processo intelectual propriamente dito. O que é psicomotricidade? Psicomotricidade é o controle mental sobre a expressão motora e tem o objetivo de obter uma organização que pode atender de forma consciente e constante às necessidades do desenvolvimento do corpo. Esse tipo de educação é justificado quando qualquer defeito localiza o indivíduo à margem das normas mentais, fisiológicas, neurológicas ou afetivas. É a percepção de um estímulo, a interpretação da elaboração de uma resposta adequada. É uma harmonia de movimentos, um bom controle motor, uma boa adaptação temporal, espacial, uma boa coordenação visomotora, uma boa atenção em um esquema corporal bem estruturado. A psicomotricidade é a ciência da educação que estuda o movimento ao mesmo tempo em que põe em jogo as funções da inteligência, o movimento e o deslocamento de qualquer objeto, mas a ação corporal em si, a mesma unidade biopsicomotora em ação. A psicomotricidade está associada à afetividade e à personalidade, porque o indivíduo utiliza o seu corpo para demonstrar o que sente. E uma pessoa com problemas motoras passa a ter problemas de expressão. A redução psicomotora lida com a pessoa como um todo, porém com um enfoque maior na motricidade. A redução psicomotora deverá ser efetuada por um psicólogo com especialização em psicomotricidade, pois não será apenas uma mera aplicação de exercício, mas será desenvolvida uma adaptação de toda a personalidade da criança. Como se estrutura isso? No desenvolvimento do seu eu corporal, na sua localização e orientação do espaço, na sua orientação temporal. Como se fundamenta isso? Em atividades motoras, que são as atividades globais de todo o corpo, sensorial motoras, e a percepção de diversas lições através da manipulação dos objetos. O percepto motoras é uma análise profunda das funções intelectuais motoras, tais como a análise perceptiva, a percepção e a representação mental, determinação de pontos de referência que destacam-se a percepção visual. Quais são os objetivos da psicomotricidade? Seus objetivos, as atividades psicomotoras visam propiciar a ativação dos seguintes processos: vivenciar estímulos sensoriais para discriminar as partes do próprio corpo e exercer um controle sobre elas. Vivenciar, através da percepção do próprio corpo em relação aos objetos, a organização espacial e temporal. Vivenciar situações que levem à aquisição dos pré-requisitos necessários para a aprendizagem da leitura e a escrita. Para entender tais objetivos, é necessário considerar que durante a primeira infância, a motricidade e o psiquismo estão estreitamente ligados, da mesma forma como sabemos que o desenvolvimento motor, o afetivo e intelectual encontram-se inseparáveis do homem. A educação psicomotora, antes utilizada somente como recurso reeducativo, atualmente é parte integrada de toda a atuação passiva do aluno frente à atitude expositiva e controladora do professor.
A psicomotricidade tem como ponto de partida o desenvolvimento psicológico da criança na medida em que acompanha as leis do amadurecimento do sistema nervoso através da milenização. A psicomotricidade não deve ser considerada como uma matéria entre outras, ou seja, não deve dispor apenas de um momento ou um ambiente específico da programação escolar. Qualquer que seja a sua atividade, o tema utilizado, a psicomotricidade, vai estar presente. O pensamento se constrói a partir da atividade motora que permite à criança a exploração do ambiente externo, proporcionando-lhe experiências concretas indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual. A liberdade deve explorar e conhecer o espaço físico e o mundo. É muito importante para o seu desenvolvimento afetivo. Como fazer para oferecer condições que permitam esse desenvolvimento? Antes de tudo, a criança precisa ter o conhecimento adequado de seu corpo, porque é o corpo que é o intermediário obrigatório entre a criança e o mundo. Esse conhecimento abrange 3 aspectos que são a imagem do seu corpo, o conceito de corpo e a elaboração do esquema corporal. Elementos básicos da psicomotricidade. Quais são? A imagem do corpo e a própria experiência que a pessoa tem de seu corpo e se revela frequentemente através do desenho, da modelagem e que demonstra o nível de elaboração do esquema corporal. O conceito do corpo desenvolve-se posteriormente à imagem do corpo, sendo mais o conhecimento intelectual dele e de cada função dos seus órgãos. O esquema corporal, segundo Pierre Weyer, é definido como a organização das sensações relativas aos dados do mundo exterior, notando-se aí 2 sentidos: da atividade motora cinética dirigida para o mundo exterior. A construção do esquema corporal elabora-se progressivamente com o desenvolvimento e o amadurecimento do sistema nervoso e, ao mesmo tempo, paralela à evolução sensória motora. A educação do esquema corporal é, então, o ponto-chave de toda a partida educativa. Toda aprendizagem deve ser feita através de experiências concretas e vivenciadas como o corpo inteiro. Voltando ao primeiro objetivo, temos que trabalhar os seguintes aspectos: a percepção e o controle do corpo, o equilíbrio, a lateralidade, a independência dos membros em relação ao tronco e entre si, o controle muscular, o controle de respiração. O que é percepção e o controle do corpo? A criança adquire primeiro a sensação, depois o uso e finalmente o controle de seu corpo. O ponto de partida, o conhecimento do seu corpo, parte através de estímulos sensoriais. Superfície, da temperatura, unidade, peso e assim sucessivamente. Referenciará também as partes do seu corpo e suas sensibilidades. Na segunda etapa, a criança fará uso e controlará as partes interdependentes uma das outras. Como ela vai fazer isso? Brincando com água, tinta, areia, barro, blocos, sucata e usando determinadas partes do objeto de jogos ou em movimentos propostos, dramatizando. E o equilíbrio? O equilíbrio é a condição indispensável para qualquer ação, diferenciada as ações que serão tanto coordenadas quanto as mais que a criança conseguir em exposição de corpo ereto, sem precisar esforçar-se ou ficar tensa. A sensibilidade da planta do pé é muito importante para desenvolver qualquer equilíbrio. Por isso é essencial que as crianças se movimentem e brinquem, tanto na areia como na sala de aula de pé no chão. O contato do corpo com o chão deve estender-se a todo o corpo, rolando e deitando, sentando e rastejando, e também ajoelhando. Em movimentos de repouso, a criança deverá, sempre que possível, relaxar seu corpo em direto contato com o chão. Isso oferece a sensação de uma segurança para a criança. Como assim? Andar sobre linhas de várias maneiras, sobre beiradas de canteiros, bancos de diferentes alturas, trilhos de madeira, sobre tijolos e também imitar animais e posições estáticas, lançar e receber a bola. Tudo isso ajuda no equilíbrio. E sobre a lateralidade. O homem, por natureza, tem um lado do corpo dominante,
que quer dizer que usa melhor os olhos ou ouvidos, pé e mão de um determinado lado do corpo. Normalmente, a lateralidade se define entre os 5 aos 7 anos. A criança que, a partir dessa idade, apresenta uma lateralidade não definida ou cruzada, facilmente encontrarão dificuldades na aprendizagem escolar. Como assim? A atividade que exige uso de todo o corpo, com objetos grandes, pneus, bolas, caixas e blocos pequenos, desenvolvendo a coordenação funcional da mão e dos dedos. E a independência dos membros em relação ao tronco e entre si. A independência dos membros em relação ao tronco e entre si, para a criança, é mais fácil fazer movimentos simétricos e simultâneos, pois só uma segunda etapa é que ela virá a movimentar os membros separadamente uns dos outros. Como assim? Macaco mandou de início pedindo movimentos simétricos. Você pode fazer esse tipo de brincadeira. Então, vamos falar agora também sobre o controle muscular. O controle muscular é muito difícil para uma criança interromper um movimento, mas esse controle da inibição é indispensável para que ela venha adquirir mais tarde não só uma caligrafia, mas também a concentração necessária para a aprendizagem da escola. Como assim? Pode-se fazer a inibição dos movimentos globais que envolvam todo o corpo, como andar, correr e assim sucessivamente. O controle da respiração. O controle da respiração contribui na formação de hábitos de se concentrar, relaxar e se acalmar, como bolhas de sabão, bolas de encher, pintura com canudo de soprar, corrida de soprar, esse tipo de brincadeira. Dramatização de aspirar e soprar, relaxamento sentindo o próprio corpo ou do companheiro. Vamos falar sobre a aprendizagem de psicomotricidade. O ser humano comunica-se por meio da linguagem verbal e pela linguagem corporal. A criança nos primeiros dias de vida até o início da linguagem verbal se faz atender por meio de gestos, pois os movimentos constituem a expressão global de suas necessidades. O movimento é importante no desenvolvimento da criança porque está ligado às emoções e por ser o veículo de transmissão do equilíbrio do estado interior do recém-nascido, esse movimento possibilita o relacionamento da criança com o mundo e com as demais características inerentes da condição humana. Conforme a criança cresce, vai organizando sua capacidade motora de acordo com a sua maturidade nervosa e com os estímulos do meio que a rodeiam. De acordo com alguns autores, a organização motora é fundamental para o desenvolvimento das funções cognitivas, das percepções dos esquemas sensórios motores da criança. A falta da atenção e da escola no movimento dos indivíduos se fundamenta na concepção dualista do homem, segundo o qual a mente predomina sobre o corpo. Apesar dos vários estudos mostrarem a importância dessa área, as escolas continuam deixando em segundo plano a prática psicomotora, pois pensam no ato de escrever como sendo um ato motor que, repetidas várias vezes, por meio de movimentos mecânicos e sem sentido, pode ser fixado. Portanto, a grande preocupação dos educadores durante o processo de aprendizagem limita-se ao treinamento das habilidades responsáveis pelos aspectos figurativos da escrita, como a coordenação motora, discriminação visual e a organização espacial. No entanto, o autor considera essa escrita um ato essencialmente motor, destacando de qualquer outra esfera do desenvolvimento, seja afetiva, cognitiva ou social. As aprendizagens escolares básicas devem ser os exercícios psicomotores. Sua evolução é determinante para a aprendizagem da escrita e da leitura. Em outra pesquisa feita pelo Oliveira, que é um autor também, identificou entre as dificuldades de aprendizagem as questões que são relacionadas ao desenvolvimento psicomotor. E a partir disso que desenvolveu uma investigação mostrando como o desenvolvimento adequado da psicomotricidade pode auxiliar para que alguns dos pré-requisitos para a escrita sejam alcançados. Reafirma a importância do desenvolvimento dos conceitos psicomotores, ressaltando que as dificuldades de aprendizagem em crianças de inteligência média podem se manifestar quanto à caracterização de letras simétricas e pela inversão do sentido direita e de esquerda. Os estudos
mostram ainda a importância de se estimular o desenvolvimento psicomotor das crianças pelo fato deste ser fundamental para a facilitação das aprendizagens escolares, pois é por meio da consciência dos movimentos corporais e das expressões de suas emoções que a criança poderá desenvolver os aspectos motor, intelectual e socioemocional. A escrita espontânea envolve um grau maior de dificuldade, pois o modelo visual e auditivo está ausente e envolve a tomada de decisões acerca de que vai ser escrito e como será escrito. Antes de se escrever algo, é preciso gerar uma informação, organizá-la de forma coerente para posteriormente escrevê-la e reavisar o que foi escrito. É preciso diferenciar as letras dos demais signos e determinar quais são as letras que devem ser empregadas. Além disso, a escrita pressupõe um desenvolvimento motor adequado, pois certas habilidades são essenciais para que a atividade ocorra de maneira satisfatória. Essas dificuldades, se consolidadas ao longo da infância, tornam-se mais evidentes no ambiente escolar, onde o processo de aprendizagem é institucionalizado. Ainda temos que destacar que a escrita envolve, além de habilidades cognitivas, as habilidades psicomotoras, pois o ato de escrever está impregnado pela ação motora de traçar corretamente cada letra e constituir a palavra. Quando se coloca em questão o desenvolvimento motor, é necessário, além da maturação do sistema nervoso, a promoção do desenvolvimento psicomotor, objetivando o controle, o sustento tônico e a coordenação dos movimentos envolvidos no desempenho da escrita. Segundo Ferreira, não existe aprendizado sem que seja registrado no corpo. Para a autora, a participação do corpo no processo de aprendizado se dá pela ação do sujeito e pela representação de mundo. Todo conhecimento representa um nível de ação, e um nível figurativo, que se escreve no corpo. Pensando no desenvolvimento da criança de forma integrada e buscando entender aspectos físicos, afetivos, cognitivos e sociais, é necessário o estudo do desenvolvimento psicomotor. Partindo do pressuposto de que o baixo rendimento escolar pode ser compreendido como uma manifestação da dificuldade de aprendizagem. No contexto educacional regular ou especializado, a presença de alunos com paralisia cerebral cuja fala encontra-se prejudicada e, via de regra, assumida como perturbadora, alguns desses educandos vivenciam tal condição de forma bastante dramática, já que os prejuízos na normalidade e as consequências articulatórias advindas de seu quadro dificultam de forma acentuada a produção da fala, mesmo impedem a sua total realização. Ainda muitas vezes há limitações motoras impostas pela especificidade de sua condição orgânica, que comprometem qualquer manifestação de gestos. Algumas considerações sobre o papel da fala no processo educativo dito formal podem contribuir para o atendimento das dificuldades enfrentadas pelos professores. Alunos, quando fala nesses últimos, está ausente ou mesmo presente, mas não o suficiente para permitir a comunicação. A fala é de fato a modalidade de manifestação da linguagem priorizada na maioria das relações sociais, incluídas aquelas que permeiam o universo da escola, e nesse pressuposto que a fala, enquanto instrumento de comunicação, permite a transmissão, a construção do conhecimento no processo interativo, desde que os primeiros anos da educação básica. Além disso, é ainda pela via da comunicação oral que pretende verificar em qual medida de conhecimento são adquiridos pelos alunos. A fala é vista nessa perspectiva como um meio de retorno mais ou menos imediato dessa aquisição e permanece a serviço do próprio processo de ensino-aprendizagem. O aluno do ensino fundamental chega à escola com pleno domínio à linguagem oral. No que diz a respeito às demandas de seu convívio social imediato, ela será um instrumento por meio do qual é efetivada e efetivarão tanto a integração do professor-aluno e o aluno-aluno quanto ao processo de ensino-aprendizagem. Será com esse apoio dessa experiência que o aluno desvendará o sistema da escrita e entenderá o domínio da fala para as novas situações e contexto, inclusive os mais formais e públicos de uso da linguagem oral. Assim como objeto de ensino, a linguagem oral tem um papel estratégico
e ao mesmo tempo o instrumento de ensino do professor e de aprendizagem do aluno. Com base nessas pontuações, podemos afirmar que o Estatuto da Oralidade, enquanto veículo de comunicação e mecanismo de ensino-aprendizagem, ultrapassa o próprio âmbito do ensino da linguagem portuguesa e estende-se a todos os domínios da construção do conhecimento e etapas do processo educativo. A fala é, portanto, assumida como condição necessária para a viabilização das propostas pedagógicas, ao menos daquelas que virem do ensino regular. Essas afirmações nos permitem, por um lado, reconhecer o peso conferido do fato à oralidade no universo escolar e o que parece responder, pelo menos em parte, pela dificuldade dos professores se lidar com alunos que não faz a linguagem oral. Encadeando por outro lado, é preciso salientar a possibilidade de que, na ausência da fala, outras manifestações do aluno possam ganhar estatuto similar a ponto de surgirem os efeitos de comunicação que viabilizam nesse processo de ensino-aprendizagem. Afinal, somente desse modo é possível fazer valer o princípio de que a educação é um direito fundamental de todas as crianças, inclusive daquelas que vivem em condições bastante restritivas ao uso oral da fala. No campo da educação, quando se enfoca o processo de ensino-aprendizagem de alunos com quadro de paralisia cerebral sem fala dita funcional, salienta-se a necessidade de reconhecimento do incentivo e de meios não usuais de comunicação. A comunicação alternativa é considerada uma das áreas de tecnologia assistiva, cujo objeto é promover e ampliar habilidades de pessoas com limitações funcionais decorrentes de deficiências diversas e mesmo advindas da idade avançada. Para grande parcela de alunos com necessidades sem fala oralizada, recursos alternativos de comunicação são de natureza gráfico-visual, pois o comprometimento motor presente nesses casos, como já é dito, impossibilita quase sempre a produção de gestos que integram também esse tipo de linguagem. Além disso, constitui-se num meio permanente de integração e comunicação. No Brasil, apesar da maioria dos estudantes e dos estudos voltarem-se no campo da educação e terem intensificado nos últimos anos, a adoção de suas abordagens no âmbito escolar pode ser considerado ainda insuficiente, principalmente se levamos em conta as instituições localizadas fora dos polos regionais já constituídos e reconhecidos como produtores e disseminadores do conhecimento e prática nessa área. Tornou-se claro que, muito embora os professores até reconheçam a necessidade da adaptação de recursos para as atividades acadêmicas, desconhecem seu aproveitamento para o desenvolvimento de outras habilidades dos alunos, como é o caso da comunicação que, como já discutimos anteriormente, nesse trabalho é essencial referir esse processo a partir dos relatos dos participantes e dos autores que concluem a necessidade de implementar uma formação específica para as crianças com necessidades especiais. Pessoal, para concluir, eu vou estar contando uma história sobre uma joaninha diferente, de Regina Célia Mello. Era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas. Por isso, ela era chamada de diferente. As outras joaninhas não davam bola para ela. Cada qual com suas bolinhas viviam dizendo que ela não era uma joaninha. Ficava caçoando da joaninha. A joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas e no que poderia fazer. Comprar uma capa de bolinhas? Ou quem sabe ir embora para longe, muito longe dali, muito triste. Ela pensava e pensava. Sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha, verdadeira ou não, mas as outras joaninhas. Então ela resolveu não dar mais importância aos que as outras joaninhas pensavam e
continuou sua vida de joaninhas sem bolinhas. Até que um dia as joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela que para elas não seria uma joaninha, só por causa das bolinhas. Sabendo que era uma autêntica joaninha, mesmo sem bolinhas, ela teve uma ideia. Contou tudo para o Senhor Besouro Preto, que é parente distante das joaninhas. Decidiram ir à casa do pássaro pintor e contaram a ele o que estava acontecendo. O pássaro pintor então teve uma boa ideia. Pintou com capricho o Besouro Preto, que ficou parecendo uma joaninha de verdade. E lá se foram os dois para o jardim, a joaninha sem bolinhas e o besouro disfarçado de joaninha. No jardim, ninguém percebeu a diferença e com festa receberam no jardim a nova joaninha, que na verdade era o Senhor Besouro Preto disfarçado. A joaninha sem bolinhas, que ali tudo assistia de cima de uma folha, pediu 1 minuto de atenção e, limpando a pintura que disfarçava o Senhor Besouro Preto, perguntou: quem é a verdadeira joaninha? A moral da história: somos todos diferentes uns dos outros, e cada um de nós deve ser amado e aceito assim como somos. Então vamos respeitar as diferenças e entender que o importante não é ser alto ou baixo, gordo ou magro, ter cabelos lisos ou crespos. O que realmente importa para Deus é o amor que temos e como ajudamos os outros, sendo solidários e amigos em todas as horas. Eu agradeço a vocês a participação desse curso livre. Tenham um ótimo final de mês, um ótimo final de ano. Eu agradeço a todos do fundo do meu coração e aguardo vocês até um novo curso. Provavelmente eu vou ter mais um curso aí que eu vou estar disponibilizando. Provavelmente eu vou ter mais um curso que vai ser disponível na rede, mas é mais voltado a uma reflexão crítica da sociedade. Vai ser o tema aí sobre a educação. Vai ser muito bom também. Foi ótimo estar com vocês, eu agradeço. Muito obrigado. Se inscreva nesse canal e dê o seu like. De ser feliz, de viver e de enxergar se os olhos são maiores ou são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal.
diferente é normal. Ser diferente é normal. De ser feliz, de viver e de enxergar se os olhos são maiores ou são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem que Ser diferente é normal. Ser diferente é normal.
de ser feliz, de viver e de enxergar se os olhos são maiores ou são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem que Ser diferente é normal. Ser diferente